Bom dia a todas e a todos. Vamos começar no dia de hoje o seminário do GPTC, dar continuidade, falando sobre um tema tão fundamental que é o direito fundamental ao alimento e a crítica marxista. Neste seminário, minha participação, ela se restringe à discussão a respeito da mercantilização de alimentos e mais voltado à ideia da indústria de produtos alimentícios. E essa temática ela foi trabalhada no nosso 8º encontro, né, do grupo de pesquisa, onde nós debatemos textos voltados tanto a respeito da industrialização de produtos alimentícios, a nova sistemática de industrialização, como também a pauta do agronegócio, né? No caso, eu fiquei responsável por tratar apenas sobre a primeira temática, o agronegócio vai ser tratado logo depois por Giovana, na sequência. Para a discussão sobre esse tema, que é a mercantilização, a indústria de produtos alimentícios, nós tivemos como norte o texto, na verdade, uma entrevista, que foi concedida por Pat Mooney o Brasil de Fato, no dia 16 de julho de 2018, onde ele vai discutir a temática sobre as multinacionais e o controle da cadeia alimentar por meio do monopólio de dados, né? Nessa breve discussão, nessa breve entrevista, o pesquisador é um pesquisador canadense, ele vai trazer alguns elementos e alguns termos mais novos envolvendo a temática da produção de alimentos. Então, a primeira questão que é trazida e que foi discutida nessa data, nesse nosso 8º encontro, é a respeito da mudança paradigmática entre o processo de produção alimentar do modelo camponês para um sistema industrial de produção alimentar. Então, há uma mudança paradigmática da forma como é produzido o alimento. E na nova sistemática, que é um sistema de produção alimentar na modalidade industrial, algumas terminologias acabam surgindo e dando novos nortes para a condução da produção alimentar no mundo. Então, fala-se hoje, segundo o pesquisador canadense Pat Mooney, ele traz essa dimensão sobre nomenclaturas como biotecnologia, biodiversidade, sobre transgênicos, mas, sobretudo, sobre a chamada agricultura digital. Então, o que seria essa agricultura digital, que acaba sendo um novo norte a respeito desse novo sistema industrial de produção alimentar? Essa agricultura digital seria uma modalidade de controle de pouquíssimas empresas com relação à produção alimentar e gestão dos alimentos no mundo, né? O pesquisador, ele traz uma frase de impacto, né? Ele informa que nós temos atualmente apenas 4 empresas no planeta que controlam 68% de todo o fornecimento comercial de sementes e somente 4 empresas que hoje controlam 71% de todas as vendas globais de pesticidas. E dentro dessa nova engenharia de produção de alimentos, ele trata a respeito do impacto da tecnologia de dados em massa, ou chamado Big Data na agricultura, né? Então, esse Big Data, ele vai fazer com que surjam atualmente não somente multinacionais de comercialização de alimentos, mas multinacionais de produção de alimentos, são chamadas multinacionais não mais agrícolas, mas agroquímicas, e essas multinacionais agroquímicas, elas são detentoras de Big Data, e esses Big Data, eles são operacionalizados por satélites que fazem com que essas poucas multinacionais, elas tenham a possibilidade de monitorar o campo, identificar as pestes, as doenças, o rendimento das colheitas, elas possam identificar a variedade da planta, qual o pesticida mais adequado àquela semente, né? E também alinhar a produção ao uso de fertilizantes a serem usados no campo, né? Além disso, esse Big Data ela possibilita que haja todas as informações sobre o clima no mundo, além das informações sobre o mercado no mundo também. Então, isso operacionaliza uma nova sistemática de relações, né, que vão concatenar empresas de sementes com empresas de pesticidas, com empresas de fertilizantes
e com empresas de máquinas agrícolas. Basicamente, essas 4 categorias, elas vão começar a trabalhar em conjunto, né? Formando uma nova plataforma de Big Data que vai dar conta da produção em cadeia industrial da alimentação no mundo. O autor, pesquisador, ele traz uma dimensão que é muito relevante a respeito disso. Primeiro, do risco, que é permitir que tão poucas empresas multinacionais controlem a produção alimentícia no mundo. E controle a produção alimentícia com base nessa gestão e com base na utilização de uma biotecnologia que nós não sabemos ainda que tipo de impactos pode gerar na própria natureza, assim como na saúde humana. Nós não temos ainda a repercussão disso. Não foi objeto de estudo, mas já acontece. Além disso, há uma questão que é muito salutar, que é o risco de que as chamadas sementes crioulas, que são aquelas sementes naturais, elas deixem de existir em razão dessa imensa manipulação realizada pelos laboratórios com base em química e que fazem com que haja a contaminação do solo e também a contaminação das plantas e dos seres humanos, né? O grande argumento para que haja um grande investimento e a tomada dessas frentes por essas poucas empresas de gestão da produção alimentar no mundo, ela tem como fundamento mais um mito do capital, que é sempre o mesmo mito de combate à pobreza e à fome. Ocorre que, sobre esse argumento de que a produção em grande escala, a produção sem risco de deterioração, a produção voltada para a manutenção de espécies variadas fora das suas sazonalidades, elas garantiriam a alimentação da população mundial, com base na liberação, naturalmente, dos pesticidas, dos venenos para utilizar de tecnologias genéticas no campo da agricultura. Isso não vem acontecendo, não vem reverberando na mudança da condição de pobreza, de miserabilidade da humanidade. Por quê? O autor ele nos convoca a pensar que essas modificações elas teriam ocorrido desde a década de 60, 70, né? Começaram a ter modificações desta natureza. E passados todos esses anos, ainda assim, o que alimenta 70% da população no mundo, hoje especialmente a população mais necessitada, é a produção realizada pelos camponeses e não a produção realizada por essas grandes empresas de gestão alimentar, tá? Então, é um argumento que se utiliza para defender o monopólio dessas empresas que não tem eco na realidade, não se realiza, e o mais preocupante que foi discutido nesse encontro é de que não existe uma regulamentação internacional ainda em termos de política de concorrência. Então, na verdade, existem os chamados duopólios, algumas duas empresas que dominam toda essa rede, não temos nenhuma regulamentação com relação a isso e, consequentemente, no que diz respeito à responsabilidade ambiental, e como também a responsabilidade no campo das relações do consumo e do direito à vida, também não temos com clareza um impacto para fins de responsabilização no campo do direito, né? Então, o autor Pat Money, e foi discutido nesse encontro, ele acaba entregando, né, chamando a atenção sobre como a responsabilidade pelo sistema comercial de alimentos eles são entregues nas mãos de pouquíssimas pessoas, e isso envolve não somente a dimensão de preço, como também a dimensão da disponibilidade dos alimentos, que deixam de ter impactos e controles regionais, nacionais, e passa a ter impactos, controles e tabelamentos que são internacionais e globais. Essas questões elas são trazidas com um pouco mais de profundidade na discussão do outro texto, que fala mais especificamente sobre agronegócio, que será trabalhado por Giovanna. Serão essas as considerações mais importantes
desse debate, dessa discussão nesse nosso 8º encontro. Obrigada e bom encontro.